Então veja só, por aquilo que nós entendemos, assim nós cremos e aceitamos como inspirado por Deus, a Bíblia é um compêndio de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, daí o cálculo chega em 66, e aqui a gente já abre uma primeira panorâmica. Sim, a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Teoricamente, o próprio Deus poderia ter deixado o livro cair do céu? Poderia. Você tem alguns textos bíblicos, como por exemplo em Daniel, que fala sobre a mão escrevendo na parede, como na festa de Belsazar. Você tem a própria questão da gravura das tábuas dos 10 mandamentos, quando o próprio Deus entrega para Moisés. E na realidade não foi uma vez, foram 2 vezes, porque a primeira Moisés quebrou. Então você tem situações como essa. Mas, ao que nós cremos como regra de conduta de fé, Deus inspirou homens para escrever isso, e através dessas escritas por ele inspiradas, é o que nos norteia, como eixo de correção de vida, de alinhamento de princípios e etc. Muitas das vezes a gente ouve termos por aí como coisa assim, dizer, mas quem garante que isso daí é verdade? Isso aí foi escrito por homens inspirados por Deus. E se a gente partisse de um paralelo, às vezes tão básico, tão superficial, então, por exemplo, eu poderia chegar para você e dizer assim, me empresta seu RG. Fala assim, está escrito aqui que você nasceu em tal lugar, na data tal, beleza. Para mim isso aqui é tudo mentira, isso aqui eu não acredito. Mas isso aqui é um documento. Não, mas eu não acredito. Foi escrito para a mão de alguém, quem me garante que você não mentiu? Só que muitas das vezes a gente pega e isso a gente toma como verdade. Não, está tudo bem, está registrado, documento. Só que quando a gente veio para até verdades bem mais além do que isso, aí tem gente que contesta. Então aquela coisa, 2 pesos e 2 medidas, né? Se é um papelzinho que diz onde eu nasci, beleza, é isso, todo mundo tem que aceitar. Agora, quando a gente fala de coisas muito mais profundas, aí tem gente que questiona. E não é a questão em si só do questionar, mas é a questão de ser resistente. Porque a própria Bíblia fala em outros pontos sobre você pôr à prova. Não de tentar a Deus, mas de pôr à prova. Veja que o que eles estão falando é realmente compatível com a doutrina, igual o Walter falou. Com a doutrina pregada originalmente pelos apóstolos. Compare e veja. Se alinha, ok. Se destoa, então isso não é para mim, isso não é para nós. Né? Há um texto muito forte bíblico que fala sobre aquele que diz que está nele, não é o que está, o que diz que está nele, deve andar conforme ele andou. A regra está posta. Eu não sou obrigado a seguir. Mas a partir do momento que eu digo, sim, eu aceito isso para a minha vida, então busco fazer o mesmo. Porque senão isso se torna incoerente. Né? Eu digo que sou, mas não faço. Né? Isso caminha na linha do que nós chamamos de hipocrisia. O famoso fala, mas não faz. Né? Então, dentro disso daí, pessoal, queria já pedir para você me acompanhar pelos primeiros textos, por gentileza. Capítulo 1 da 2 de Pedro, dos versos 16 até o 21. Peço que você me acompanhe. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Sabendo, e aí entra um texto conhecidíssimo, né? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia ou escritura provém de particular elucidação, ou seja, interpretações próprias, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é o ponto crítico. Quando o apóstolo Pedro está falando aqui, ele está dizendo que, para começo de conversa, tudo aquilo que a gente está transmitindo para vocês, a gente estava lá em pessoa, ao vivo e a cores, recebendo direto do Filho de Deus. Então nós sabemos muito bem o que nós estamos apresentando. Ninguém ficou inventando um bando de falácia, um bando de mentirinha, historinhas divertidas ou ilustradas, para tentar pegar a gente aqui enredado. E daqui a pouco, no próximo texto, vão ver que eles não fizeram isso, mas teve gente que fez. Então, dentro disso, o que nós estamos dizendo tem sentido, tem respaldo, tem procedência. Porque nós recebemos direto dele. E tudo que a gente está falando, a gente não sonhou isso, ou resolveu bolar historinhas criativas para passar o tempo de vocês. Até porque lembre-se, irmão, que quando eles se puseram à prova nessas coisas, isso custou a vida deles. Então, para fazer todo esse trabalho, toda essa peripécia, e para terminar morrendo, supostamente, qual seria o ganho? Você fala assim, o que você vai ganhar no final? Você vai ganhar a morte. Eu falei, então não vou fazer. Se com tudo isso eles acharam que valia a pena fazer, e de fato sim, tanto que cá estamos nós hoje,
É porque havia algo bem maior por trás. Você fala assim, ó, gente, isso aqui não foi a gente que combinou de fazer com vocês. A gente recebeu de alguém bem maior. Tudo bem, está aí? Peço que você avance comigo agora. Esse texto não está no teu livro, mas você está com a Bíblia aberta. Alcança o próximo capítulo, né? Você estava no 1, agora eu vou pedir que você vá para 2 Pedro 2. E vamos ler os 3 primeiros versículos. A segunda carta de Pedro, ela é totalmente uma defesa da parte doutrinária, onde ele vai batendo muito de frente, por um lado, defendendo as coisas que eles ensinavam e colidindo com mentiras, com falácias, com o gnosticismo que ascendia naquela época. Então, ao mesmo tempo que ele faz defesa daquilo que ele apresenta, ele ataca aquilo que vai contrário. Vamos lá, 2 Pedro 2, 1, 2 e 3, né? E aqui, para quem tem aquelas Bíblias com subtítulos, você percebe que fala assim, os falsos mestres, seu caráter, obras e o que lhes espera, como justo castigo, né? 2 Pedro 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Isso não mudou até hoje. Isso há mais de 2000 anos é assim. Os quais, né, eles, falsos mestres, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Isso também não mudou. E por causa deles será infamado o caminho da verdade, ou seja, aqueles que negam a Cristo. Também movidos por avareza farão comércio de vocês. Dá uma olhadinha para cá, irmão. Uma das grandes razões de você precisar entender o que a gente acredita e o que nos governa é para você não ser presa fácil dos outros. Porque tem muita gente mal intencionada. Tem gente que debaixo de uma suposta capa de bondade, a Bíblia chama isso de lobos devoradores. Que essas pessoas, tudo que elas querem é tornar você o brinquedinho delas. De você ser o capacho, o escravo delas. Eu sei que a gente está falando para um público adulto, então você não vai se escandalizar de usar esses termos contigo. Tem muita gente que, infelizmente, é mau caráter. E tem pessoas que às vezes pode até não ser mau caráter, mas às vezes ela acha uma coisa e põe aquilo como verdade. Fala, não, isso é o que você acha. Não. Ah, porque na Bíblia fala, não, mas a Bíblia não fala isso. Ah, mas eu aprendi. Está errado. Então, a questão é necessário, o famoso saiba o que você crê. A nossa igreja tem pautado muito esse caminho de você entender o que você crê, para que amanhã ou depois você não seja presa fácil de ninguém. Tem gente que é muito midiático, tem gente que é carismático, tem gente que tem oratória. É muito fácil ele puxar você, sem às vezes você ou eu, a gente nem nos apercebermos do fato. Então é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Saiba o chão aonde você está pisando. Você precisa saber o que você acredita. Não é assim, porque ele pegou o microfone e falou bonito. Amém. Amém? Como assim amém? Presta atenção. O que ele está dizendo. Certinho? Vamos ao 3º capítulo de Pedro, e aqui eu já vou devolver para o Walter em 2 minutinhos. 2 Pedro 3, de 15 a 18. Até desculpe muitas vezes parecendo que eu não estou olhando para você, porque a gente está nos textos. Vamos lá? Você estava no 1, foi para o 2, agora vai para o 3, né? 2 Pedro 3, 15 a 18. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, dada a Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiam da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que Pedro está fechando aqui? De dizer que existe gente que vai deturpar esse evangelho. Existe gente que vai negar ele frontalmente, que vai exatamente na contramão. E tem gente que vai pegar isso daqui e dar uma maquiada e pegar alguns pontos que interessam, dar uma distorcidinha aqui, bota uma coisinha pessoal ali, e nisso você cria uma heresia. Porque o que nós chamamos, por exemplo, de seita, é tudo aquilo que destoa de um eixo central. Às vezes, para você ter uma mudança de rota, você não precisa ir para um caminho 180 graus distinto. Às vezes, basta você desviar um pouco, que você já não chega lá onde você buscava. Você já pegou um caminho diferente, fala assim, mas eu não mudei tanto assim, mas mudou. Então, dentro disso daí, você se recorda que, embora se falar sobre comportamento, há um outro versículo que fala que um pouco de fermento levéia da massa toda? A gente não precisa de um estardalhaço para trocar todos os eixos. Às vezes basta uma peça que o castelo desmorona. Então, dentro disso, é o que Pedro está falando, vocês tomem cuidado, viu?
vocês se acautelem, porque esse discurso foi feito há basicamente quase 2000 anos, e ele nunca pareceu tão atual. Ainda mais agora, numa era onde a gente acaba vivendo comunicação em massa, como por exemplo pela internet. Daqui você se comunica com uma pessoa em qualquer outro lugar do planeta. Basta ter uma forma de comunicação via internet, não precisa nem ser o telefone mais. E para a gente finalmente fechar, agora eu peço, daí está na sua apostila, 2 Timóteo, é o terceiro texto do primeiro bloquinho da bibliologia, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para repreender, né? Ou seja, corrigir, que é o que fala na sequência, para correção e para educação na justiça. Tem coisas que a gente não faz porque a gente não sabia. Agora, se ninguém instruir, como que a gente vai saber o que é o certo? Se ninguém me falou, tem coisas que eu errei, só que, poxa, eu não sabia, eu não fiz de propósito, eu simplesmente não sabia. Daí a necessidade de ensino, de transmitir o que é, de fato, a crença. Então é isso que a gente está buscando fazer aqui. Amém? Vou devolver para o Walter, daqui um pouquinho a gente vai alternando de novo. Amém. Irmãos, vamos lá então, seguindo aqui. Bibliologia, tá? Esse assunto é extremamente importante, por quê? Porque todo o restante... Deixa eu retomar aqui o meu cronômetro. Todo o restante daquilo que a gente entende como doutrina cristã, ele parte das Escrituras. Não tem absolutamente nada mais daquilo que a gente vai falar que não tenha vindo daqui. Então, se você peca naquilo que você entende sobre o que é a palavra de Deus, se você relativiza a palavra de Deus, que ela é única, que ela é suficiente, que tão somente nada mais além dela é a vontade de Deus para nós, de que tudo que Deus revelou para nós, aquilo que Deus quer que a gente saiba, vem desse livro. Se você não tem isso muito firmemente fixado, você vai cair em qualquer falácia e você vai errar em todo o restante. Por quê? Porque todo o restante parte daqui. Se você relativiza isso daqui, o que você vai fazer? Você vai pegar parte dessa doutrina, com um pouquinho de filosofia, com um pouquinho de antropocentrismo, com um pouquinho de qualquer outra doutrina científica que se embasa nisso aqui, vai cair nessas várias doutrinas que nós temos. Ok? Então, essa parte que o André falou é de extrema e crucial importância, né? A gente precisa ter esse livro como única palavra de Deus revelada. Ok?